Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós temos alguns membros virtuais que nos assistem fora dos Estados Unidos. E eu quero agradecer a todos aqueles que mandam o seu recado. Pastor, sou membro virtual da Abba Church em Marlboro. Me tornei membro virtual da New Hope Community Church Abba Boston, ali em Melrose. São pessoas queridas que simpatizam com esse ministério e começam a somar forças. Pastor, obrigado pela palavra, pelo compromisso com a palavra, pela revelação da palavra. Obrigado porque a gente entende, obrigado porque é renovador, obrigado porque não é repetitivo, obrigado porque não é exaustivo. São tantas palavras. Obrigado porque não é impositivo, enfim. Deus te abençoe, você que de longe, fora dos Estados Unidos, nos dá um carinho da sua conexão. Vamos lá, gente? Preparados? 70 semanas de Daniel, parte 2, ok? 70 semanas de Daniel, parte 2. Quem está chegando hoje vai ter que assistir a parte 1, lá nas redes sociais da igreja, tá bom? E vai exigir um pouquinho, porque você tem que despender aí pelo menos 1 hora para assistir a mensagem, a última, e depois então você não vai ficar tão perdido, ok? Vamos lá. Querido, eu quero já pedir para que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 24, ok? Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 24. Na semana passada, aonde nós paramos? Nós paramos na porta da graça. Nós paramos no momento em que Deus para o relógio em Israel. A contagem das 70 semanas de Daniel está interrompida. O relógio está parado porque o coração de Israel se fechou, se tornou duro para a revelação, o conhecimento da manifestação do Messias. Vimos na semana passada que foi Deus quem assim o fez e quem assim o permitiu, para que então a salvação ou o tempo da salvação dos gentios começasse. Isso foi provocado pela atitude de adoração da mulher cananeia, da mulher sírio-fenícia de nação. Então, alguns querem precisar o momento exato. Foi o aparecimento, foi no nascimento de Jesus, foi no batismo, foi no deserto, foi no enchimento, foi na primeira mensagem. Aonde foi? Foi o Messias que agora estava revelado, manifestado, veio para o que era seu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a mulher sírio-fenícia de nação, mulher cananeia, ela provoca essa manifestação da graça de Deus, porque agora todo aquele que confessasse a Jesus como Senhor e Filho de Deus, teria direito à salvação. E foi exatamente isso que ela fez. Ela o chamou de filho, ela o chamou de Senhor, ela o confessou por antecipação. E ali ela recebeu salvação para a sua casa. A partir dali, se isto não acontece, então já havia se encerrado as 70 semanas, e aí nós nem aqui estaríamos, nem faríamos parte disso. Mas Deus, na sua presciência que tudo vê, que tudo sabe, porque Deus caminha na eternidade. Isso significa que passado, presente e futuro para Deus é tudo a mesma coisa. É por isso que se você está desesperado agora, é porque você está avaliando a sua relação com Deus nos últimos 2, 3 anos. Então, significa que há muito pouca informação para você se desesperar. Porque tem coisas que você não sabe, tem coisas que você não lembra, tem coisas que você não vê. Deus está vendo, porque Ele viu ontem, Ele viu hoje e Ele viu amanhã. Então descansa, que tudo está no absoluto controle de Deus. Amém? A porta da graça se abre. Com a dureza do coração de Israel, a porta da graça se abriu e então o tempo dos gentios começou. Se você quiser voltar só um pouquinho, Romanos capítulo 11, versículo 25, vamos fazer isso bem rápido, não vou comentar porque está na aula passada.
Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando é que a plenitude dos gentios vai entrar? Quando é que cessa a plenitude dos gentios? Quando o último gentil, segundo Deus, no entendimento de Deus, na presciência de Deus, reconhecer que Jesus é Filho de Deus, Senhor. Ok? É por isso que a obra da igreja, no processo da evangelização e do testemunho, coopera com o aceleramento da manifestação de Jesus ou da manifestação do rapto dos vencedores, que é o que nós vamos falar hoje. Então, quando você testifica, quando você dá testemunho, quando você fala de Jesus para alguém, você não sabe, mas você pode estar dando testemunho para o último gentil dentro do tempo dos gentios e acelerar o processo da volta de Jesus. E concluo, Isaías entendeu isso por antecipação no livro do profeta Isaías, capítulo 63, e no versículo de número 17, quando Isaías entende, e ele diz o seguinte, ó: por que, ó Senhor, nos fizeste errar nos nossos caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. É um dos versículos mais lindos que eu encontro na Bíblia, que é um versículo de muita sinceridade. Bendito seja o nome do Senhor, diga graças a Deus por isso. Agora eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, por favor, capítulo de número 24, tá? Mateus, capítulo de número 24. Maravilha. Quando é, ou o que acontecerá, ou o que marcará o evento do encerramento do tempo dos gentios? O que vai acontecer quando o tempo dos gentios se encerrar? Quando o tempo dos gentios se encerrar, acontecerá o rapto da igreja. Acontecerá o arrebatamento da igreja. Ok? Anote aí. O que marcará o final do tempo dos gentios? O rapto da igreja. O arrebatamento da igreja. Agora, a pergunta que se faz aqui, e eu, como já mencionei na primeira aula, eu vou ir bem tranquilo, para que todos entendam e para que você consiga transferir essa informação da forma mais simples possível a todas as pessoas possíveis, tá? A todas as pessoas que você tiver contato. O final do tempo dos gentios será marcado pelo rapto, que também é conhecido pelo arrebatamento. A pergunta que se faz e não é pegadinha, é uma pergunta retórica de reflexão e de profunda reflexão. A pergunta que se faz pastor, se Jesus voltar agora, a igreja vai subir? Se Jesus voltar agora, a igreja vai subir? Não. Ok? Coloque aí um não e alto sonoro não. Como é que é, pastor? Fala de novo. Vou falar de novo. Se Jesus vier agora, a igreja vai subir? Não. Quem vai subir? Uma comunidade junto da igreja, chamada de a Igreja dos Vencedores. Você vai entender quando eu chegar lá no livro do Apocalipse, que aqueles que foram deixados para sobreviver à grande tribulação também são chamados de a Igreja dos Santos. Arrebatamento não é para o mundo jaz no maligno e mergulhado na sua ignorância e pecado. Arrebatamento é para a igreja. E o povo, ou a igreja dos vencedores, que Jesus vai levar, e a igreja dos não vencedores na primeira ressurreição, que Jesus não vai levar, se assentam aqui, neste santuário e em muitos outros santuários,
todas as reuniões, sejam quartas, quintas, terças, domingos, whatever. A igreja que Jesus vai levar chama-se a igreja dos vencedores. Não serão todos, somente aqueles que vencer. Ao que vencer. Haverá uma distinção, haverá uma separação. Quando o rapto acontecer, quando a igreja dos vencedores for tirada do meio da igreja que vai ficar, muitos não vão nem perceber. Muitos não vão nem se dar conta que o rapto aconteceu. E pasmem vocês, os cultos continuarão, os ritos continuarão. O Espírito Santo será retirado do mundo, porque o Espírito Santo levará consigo a igreja dos vencedores. Só que, infelizmente, muitas manifestações ministeriais, muitas manifestações culticas denominacionais, movidas à performance, auto-performance, movidos à tecnologia, movidos à manipulação, movidos a discurso inteligente e até manipulação das coisas sagradas. Muita gente que já não depende mesmo do Espírito Santo. Muitas reuniões que o Espírito Santo já não está mais. Que o Espírito Santo não tem liberdade. É tudo remoto, é tudo minuciosamente controlado pela satisfação dos homens. Muitos desses movimentos, o rapto, o arrebatamento vai acontecer, eles não vão nem perceber. Eles vão continuar realizando culto. Eles vão continuar com ritos, reuniões, auto-performance, bons discursos, eles irão continuar. Como isso é possível, pastor? Abra a Bíblia comigo, Mateus, capítulo de número 24, versículo 32. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Por que eu estou lendo com calma? Para você perceber o atrapalho ou a pressa da interpretação bíblica que está clara. Jesus não está dizendo que a figueira é o ponto determinante que apontará a sua vinda. Não. A figueira é um ponto de observação. Escute, mas não é o ponto determinante. Qual é o ponto determinante? Versículo 33. As coisas, olha lá, ó. Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo e às portas. Que coisas? As coisas que Jesus narra do capítulo 24 de Mateus, do versículo 5 em diante. Então não é a determinação ou ponto determinante, olhe para a figueira no sentido de conectar isto a Israel. Sim, Israel e Jerusalém é a base da observação, mas esse texto aqui não está dizendo que esta figueira, que é a observação do ambiente, é apenas que a estação está próxima, mas que os sinais dos versículos 5 em diante é que iriam construir o cenário. Então preste atenção. Olha agora, quando vires estas coisas, ok? Versículo de número 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras
não hão de passar. Então agora preste atenção comigo, porque existem muitas linhas interpretativas aqui, e eu vou buscar trazer um equilíbrio fácil, sem confundi-los. Veja o versículo de número 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E a pergunta é: que geração é essa? De alguma forma, o texto está dizendo, porque são palavras de Jesus, que para que o rapto aconteça, o arrebatamento da igreja dos vencedores, é importante que haja vivo remanescentes de uma determinada geração. Precisa-se considerar que estejam vivos. Existem algumas linhas teológicas, por exemplo, e uma delas eu quero discutir com vocês aqui, é o ponto de vista que se dá, que se lança sobre o florescimento do Estado de Israel. A história diz o seguinte, que no dia 14 de maio de 1948, baseado numa resolução da ONU, entendeu-se que Israel se tornaria agora nação reconhecida. Então fez-se a divisão do Estado palestino e do Estado judeu. Conflito que se estende até os dias de hoje. Agora, a pergunta que se faz aqui é, a título de geração, o que se deve considerar para observar? Lembre-se que esta figueira, que é onde muitos sustentam fielmente que o florescimento é o estabelecimento da nação de Israel, em 1948, o que se deve levar em consideração sobre isso, sobre gerações? Cometeu-se um equívoco no passado. Há muitos anos atrás, 1988, um escritor norte-americano, ele lançou um livro com o seguinte título: 88 razões porque Cristo vem em 1988. E ele vendeu muito livro na época. As pessoas entraram em pânico, em desespero, e na interpretação dele, olha que coisa estúpida, dentro do cronos nosso, Jesus retornaria na virada do ano de 31 de dezembro de 87 para 1º de janeiro de 88. Jesus não veio. E foi um fiasco, para não dizer uma vergonha. No outro ano, ele arrisca e ele diz assim, 88 razões mais uma porque Cristo vem em 1989. Aí virou piada, ninguém comprou nada, não veio mesmo. Então, o que é que ele estava entendendo? Qual era a interpretação dele? Ele pegou a peregrinação dos hebreus no deserto, ele pegou a soma de 40 anos só de peregrinação, e entendeu, baseado no seu cálculo tão simplório, que 40 anos de peregrinação no deserto, para então alcançar a terra prometida, e olha que ele simplificou para 40, ele pegou 40, somou ao reconhecimento de Israel como Estado em 1948, então ele pegou 40, somou a 1948 e deu 1988. Então ele foi enfático dizendo 88 razões porque que Jesus vai voltar em 1988. E Jesus não voltou. Se essa linha ainda não é descartada, mas é uma linha de observação que tem a sua coerência, mas ele precisa ir um pouco mais além. Porque quem disse que uma geração dura somente 40 anos? Veja que quando Deus olha para o homem que está separado dele, Gênesis 6:3, ele diz, o homem não terá mais o meu espírito junto dele. O meu espírito não habitará mais no homem, porque se tornou carnal, e os seus dias não passarão de 120 dias. Um segundo texto, Salmos de número 90, verso 10. 70 anos de vida está determinado ao homem. O que passar disso será enfado e canseira.
Se você observar, nós temos um teto máximo geracional e temos um teto mínimo. Nós temos 70 e temos até 120. Agora, você encontra por aí, por exemplo, pessoas com 104 anos, 109 anos, 113 anos. É raro, mas encontra. Existem muitos. Então, partindo desta linha interpretativa, para que uma geração seja considerada a geração do rapto, é importante que haja remanescentes vivos, numa faixa etária de teto máximo. Então vamos supor, o que não está de todo descartado, porque é como a gente diz na gíria, bate na trave. Veja que nós não podemos, em hipótese alguma, datar a volta de Jesus. Ninguém pode datar. Mas nos foi dado autorização de observação. Vede, é semelhante, é igual, é de igual forma, assim como foi. Vede, então nós podemos observar. Calculando ou partindo do pressuposto de que a geração remanescente tem base em 1948, você tem que partir do teto mínimo para o teto máximo. Então você tem que pegar 1948 mais 70, e não só 40, 1948 mais 80, 1948 mais 90, 1948 mais 100 e 1948 mais 120, se é que... Porque quem nasceu em 1948, com 120 anos, por exemplo, faça o cálculo. A pessoa nasce em 1948. Se ela viver 100 anos, significa que 2048 ainda é vida. Percebe? Não tem como datar, mas a gente pode observar. 1948 mais 70 anos, 2018. Foi o ano retrasado. 2018, em setembro e outubro de 2018, de setembro e outubro para 2018, houve uma movimentação sobrenatural na comunidade judaica por causa do ano e das festas proféticas que apontavam, porque nós estamos lá, judeus aproximadamente 5.772, 5.773, alguma coisa assim, o calendário judaico. Então olha que coisa interessante, se você pega 1948 e coloca 70, você tem 2018. Se você coloca 80, você tem 2028. Se você coloca 90, você tem 2038. Se você coloca 100 anos, você tem 2048. E se você quiser colocar 120, você tem 2068. Então, dentro dessa perspectiva e dessa linha interpretativa, a informação que nós temos é o seguinte, que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento dentro do primeiro quarto do século 21. É interessante que isto se soma às observações de cientistas, às observações de estadistas, às observações de pesquisadores, de antropólogos. Isso se soma porque há pelo menos já 10 anos, já fazem 10 anos, vamos colocar lá 2010, talvez um pouquinho mais, 2005, 2000. Mas, quando entramos no século 21, os estudiosos que acompanham as transformações do globo, do planeta, você está sentado? Então lá vai. A partir do século 21, a partir de 2000, 2001, os estudiosos comportamentais não acreditam que haverá vida útil ou sustentável, ou vida sustentável para que se seja vida útil no planeta, nos próximos 50 anos. Nós estamos em 2020. Tem mais 30 anos dentro da perspectiva daqueles que observaram o mundo, o globo como um todo. Se nós descartássemos a volta de Jesus, o que é que eles observam? Explosão demográfica, alta população no mundo, falta de água potável, falta de comida, falta de alimento, falta de segurança, falta de saúde, falta de recursos básicos, explosão demográfica populacional fora do controle.
sem lugar para construir, sem casa para viver, sem lugar para plantar, sem vida. Significa que nos próximos 50 anos, é curioso, mas existe na Europa, em muitos países da Europa, há uma determinação dentro do conselho que administra profissionais da aviação. Eles determinam que, se 2 pilotos estiverem pilotando o avião, e um for crente em Jesus, o outro tem que ser pelo menos ateu, porque eles temem o desaparecimento de um piloto cristão e um desastre maior. Fantasia, exagero, especulação. Dentro da linha interpretativa, essa linha interpretativa que eu estou apresentando para vocês, que é uma das muitas, mas essa que trabalha em torno das gerações, para 50 anos de vida útil no planeta, 2050, 2048, bate com a geração de 1948, porque para que Cristo volte, há necessidade de haver remanescentes vivos dentro de uma geração. Porque a partir de 2048, se a base de observação for o reconhecimento do Estado de Israel, os remanescentes de lá, praticamente todos começarão a morrer. Percebe? Então, a base de cálculo pode se alterar. Então, para não queimarmos os neurônios discutindo sobre dados, se bem que vale a pena a observação, sim, porque é isso, o Senhor disse, observe, vede, olha a observação. De qualquer forma, a igreja vencedora que tem no seu espírito o testemunho do noivo, aleluia, oh meu Deus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfria, mas o amor da noiva nunca esfria. O amor da noiva nunca acaba. A noiva é toda dele. A noiva é zelosa. A noiva é especial. A noiva é de boas obras. A noiva está saudosa. A noiva diz, vem amado meu. Vem amado meu. Aqueles que me ouvem esta noite, há um misto de prazer e alegria, como quem diz assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que eu te digo. E aí, diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Percebe? Nós estamos no limiar. Muitas coisas estão acontecendo e nós estamos vivendo uma grande expectativa. Vamos continuar? Marcos capítulo 24, por favor, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 24. Nós estamos no versículo 32, vamos para o versículo 36, vai lá para o 36 agora comigo. Veja que são palavras de Jesus, ok? Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aí Jesus continua, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem será. Olha só, Jesus cantando a pedra e chamando a atenção para a observação de fatos no Antigo Testamento que apontavam para este tempo ou para o momento do rapto. Versículo 37 novamente. E como foi nos dias de Noé, olha lá, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 38, me acompanhe, por favor. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, presta atenção nos detalhes, dias anteriores ao dilúvio, os detalhes contam. Por que contam? Porque Jesus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé. Então preste atenção. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, isso aqui fala de imoralidade sexual, preste atenção, até o dia em que Noé entrou na arca.
versículo 39, e não perceberam. Lembra quando eu disse que muitas denominações religiosas, em nome da tecnologia, alta performance, discurso, oratória, manipulação, controle de gente, imposição religiosa, o rapto acontecerá e ninguém vai perceber. Olha isso. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É Jesus quem está nos contando. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Como eram esses dias? A Bíblia está dizendo no versículo 38, os dias de Noé, viviam regaladamente, ou seja, viviam de forma segundo sua barriga, seu prazer, desprezando a Deus. As pessoas só pensavam em si mesmas. Também chama a atenção a banalidade da família, o desprezo ao lar e a imoralidade sexual. Percebe? Assim eram os dias de Noé. Agora eu preciso que você, só estudantes da Bíblia, vá comigo ao livro do Gênesis, no capítulo de número 7. Livro do Gênesis, capítulo de número 7. Eu preciso que depois você leia em casa Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9, ok? Mas nós vamos agora, Gênesis capítulo de número 7, e você vai entender algo poderoso aqui. Preste atenção. Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 1. Todos com a Bíblia aberta? Todos com a Bíblia aberta? Vamos lá. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Ok? A justiça dele. Veja que isto é simplesmente espetacular. Porque Noé foi justo em um tempo que o Espírito Santo não estava ativo. Noé foi justo em uma geração onde o Espírito Santo já não habitava mais. Então não há desculpa, irmãos. Não há desculpa. Ele foi justo, ele foi temente a Deus, mesmo sem o processo do convencimento do Espírito Santo. Se hoje o Espírito Santo está liberado para convencer o homem do pecado e do juízo, o que é que ainda é tão duro no seu coração que não lhe convenceu ainda de que ele é Deus e ele virá para buscar a sua igreja? A Bíblia diz que era justo e o Espírito Santo já não operava mais. Versículo de número 2: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Os elementos que foram para a arca. O que é que Noé levou para a arca? Primeiro, elementos de sobrevivência. Anote, elementos de sobrevivência. Segundo, elementos de trabalho. Terceiro, elementos de culto. É tudo que você precisa ter junto de você nessa hora. Sobrevivência, dependência, capacidade de sobreviver e trabalhar, e culto. Aleluia! Bendito seja Deus. Continue comigo na Bíblia, Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra, de sobre a face da terra, toda a substância que fiz. Versículo 5: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Preste atenção, do versículo 1 ao versículo 4, são versículos instrutivos. Preste atenção no versículo 4, aleluia, porque passados ainda
7 dias. Quando Noé entrou na arca, não choveu. Levou 7 dias para chover. Por quê? Porque na presciência de Deus, ele sabia que um dia Jesus viria e diria aos seus discípulos: olhem para os dias de Noé. Por quê? Porque 7 dias fala da última semana de Daniel que está parada. Fala do momento em que o relógio de Deus foi pausado, parado em Israel, para que a porta da graça fosse aberta. Porque é isto que a porta da arca representa. Cristo, o acesso que livra a porta da graça aberta. É a última semana. Precisava levar 7 dias. E na aula passada você entendeu que Deus calcula 7 semanas de dias, 7 semanas de anos e até 7 semanas de milênio. Quem não assistiu, assiste a aula passada. 7 dias. Por que 7 dias? Porque representam os 7 anos. Quando o rapto acontecer e a igreja dos vencedores for tirada, automaticamente o coração de Israel vai se abrir. Vai ser iludido, serão iludidos pelo anticristo. Mas quando o Espírito Santo for retirado, a porta da graça vai se fechar e o tempo da graça vai terminar. Então tudo isso está aqui, e no momento do rapto já não contará mais anos eternos. No momento do rapto contará anos do Cronos. Então serão exatos 7 anos de tribulação, ou seja, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tormento, aonde a humanidade sofrerá como nunca em toda a história da humanidade. Como nunca se sofreu, sofrerão naqueles dias. Disse Jesus: olhe para os dias de Noé, pois assim será. Da mesma forma, observe os dias de Noé. Versículo de número 5, Gênesis capítulo 7, vamos para a Bíblia comigo, por favor. Mostre a Bíblia para sua esposa, para os seus filhos, todos em torno da Bíblia, todos em torno da Bíblia. Se você ficar só me ouvindo, você não pega, todos em torno da Bíblia. Versículo 6, e então a história recomeça, porque do versículo 1 ao versículo 5, o versículo 1 ao versículo 5 tem caráter instrutivo, instrução. Versículo 7 é retomada a narração. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Você entendeu, irmão? A porta ainda não está fechada. O dilúvio está vindo. E a instrução está sendo seguida à risca. As águas estão vindo. Começa a brotar. Noé entra na arca e a porta ainda está aberta. Começa a oportunidade de graça. Veja só, os animais limpos, os animais que não são limpos, as aves. Versículo 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. Versículo 10. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 de vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do abismo, as janelas do céu se abriram, houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Aí quando você olha lá no versículo de número 16, e os que entraram na arca, macho e fêmea de toda a carne, com Deus, como Deus havia lhes ordenado, e Deus fechou a porta da arca por dentro. Percebe o tempo de misericórdia, os rumores do dilúvio, Noé entrando na arca, o período da graça está se encerrando, a chuva está vindo, a oportunidade da graça para que entrem, tumultos, comiam, bebiam, desprezavam, se escarneciam. Quando o dilúvio chacoalhou, sinais do pânico e do desespero, do fim que se aproxima.
Mas eles não perceberam a movimentação de Noé com a família na arca. Então a porta se fechou. E houve desespero do lado de fora. Oh, meu Deus, escute isso. Aqui que está o segredo desta mensagem. Aqui que está o segredo desta reflexão. Quando ele entra na arca, os 7 dias precisam ser respeitados e há um princípio de ventos e vendavais e dilúvio que se aproxima. Porta da arca fechada, começam agora períodos de dor e de desespero e de males que vêm sobre o mundo. A justiça de Noé o escondeu dentro da arca. Cristo está voltando, Cristo está vivo. Quando o último dos gentios for salvo, e então o relógio for agora religado, retomado por Deus através de Israel, e a porta da arca se fechar, o coração de Israel vai se voltar outra vez para Deus. E haverá o rapto da igreja dos vencedores. Enquanto estes 7 anos de desespero e de dor, são 3 anos e meio falsos, de falsa paz, mais 3 anos e meio de profunda dor. Enquanto aqueles que aqui ficarem, permanecerem desesperados, porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, que a mulher dá à luz a um filho varão que é tomado. Ou seja, a mulher é a igreja, o ambiente da igreja, onde o filho varão que representa a igreja dos vencedores, ele é tomado, guardado na eternidade, e a mulher fica perseguida pelo espírito de Satanás que opera no anticristo. É a mesma igreja que estava, porém agora, só os vencedores. Pariu-se a igreja dos vencedores, levou-se o corpo vencedor, e agora ficam aqueles que terão que pagar com as suas vidas, se quiserem se tornar vencedores e se desejarem reinar com o Senhor de novo. Enquanto a igreja está nos ares, porque Jerusalém está em movimento para se posicionar sobre a Jerusalém terrestre, a igreja está vivenciando o tribunal de Cristo, que é diferente do trono branco. O tribunal de Cristo é a prestação de contas daqueles que serviram. Já vamos chegar lá, se der tempo. Daqueles que serviram e através do seu serviço receberão do Cordeiro o galardão. Só depois do tribunal de Cristo, só depois da prestação de contas e do galardão que é entregue, é que nos assentaremos à mesa para as bodas do Cordeiro. E tudo isso em movimento. Enquanto isto, lá embaixo, a mulher que pariu o menino, que é a igreja arrebatada, sofrerá a perseguição e sofrerá com a ação do espírito de Satanás. Enquanto a igreja está se movendo, haverá um rebuliço nas regiões celestiais, e o diabo, porque o diabo não está aqui na terra. Meu Deus, Satanás está aqui, gente, o diabo não está aqui na terra. A Bíblia diz que ele está diante da face de Deus. E o que é que ele faz? Ele acusa os nossos irmãos. O diabo não tem Deus por inimigo, porque não há quem se habilite a ser inimigo de Deus. O diabo é inimigo dos crentes. A perturbação é fruto de demônios. O diabo está constantemente diante de Deus, porque Deus olha. O diabo não é onipresente, então ele olha para onde Deus olha. Então ele olha para os olhos de Deus. E todas as vezes que Deus olha para um crente, na sua força, na sua fraqueza, o diabo vai diante de Deus para dizer: está vendo? Ele é pecador, ele é um engano, ele é uma farsa, ele é uma mentira, porque ele é acusador dos nossos irmãos. Mas o diabo não tem condições de estar em 2 lugares. Ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente.
crente, no tempo que ele gasta para na presença de Deus nos acusar, é o tempo de você dizer: eu me arrependo, e o sangue de Jesus te lava. Já não dá mais tempo, porque quando Deus te vê, tem o sangue de Jesus sobre você. Ah, meu Deus, tem alguém aí? Diga alguma coisa. Não dá para entrar em desespero se você sabe essas coisas. Não tem como você entrar em desespero se você entende o processo e o mistério de Deus. Escute, gente, isso é muito sério, muito sério. Nós estamos vivendo dias de Noé. Então, uma observação para aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Sempre antes de um grande juízo de Deus, escute, porque isso é sinal. Disse Jesus: olhe para os dias de Noé. Sempre antes de um grande juízo de Deus, acontecerá uma grande perversão sexual. Haverá uma grande perversão de escravidão da carne, com foco na perversão sexual. Foi assim nos dias de Noé. Foi assim nos dias de Sodoma e Gomorra. A Bíblia, se você não sabe, fala de 2 dilúvios. Quando aconteceu o primeiro dilúvio? Gênesis capítulo 1. E então agora a face das águas cobriu o abismo. Apenas animais habitavam ali. Então Deus não se sentiu tocado, porque a irracionalidade não exigiu de Deus nada, não houve clamor. Mas no segundo dilúvio, do capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, a Bíblia diz que quando Deus viu a destruição feita, ele se sentiu tocado. A Bíblia diz que o coração de Deus se moveu. Livro do Gênesis, capítulo de número 8, versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz.